Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa videoaula de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre o grupo vegetal que definitivamente não precisa mais de água para se reproduzir, dominando o meio terrestre por completo. Sim, eu estou falando das gimnospermas. Estou falando dos pinheiros, dos cipestres, das araucárias. Eu estou falando de vegetais que passaram a crescer muito para garantir que não precisassem da água para a reprodução. Gabriel, o que crescer tem a ver com precisar da água para se reproduzir? Simples. Agora que cresceram, eles podem depender de outro fator ambiental, o vento. A ação dos ventos seria responsável por dispersar suas sementes e os grãos de pólen, contribuindo assim para a sua reprodução. Foi esse o sucesso evolutivo das gimnospermas, porque agora eu não preciso mais da água. Portanto, eu não dependo mais de estar próximo a ambientes que possuam muito recurso, ou recurso em tela. Portanto, eu posso me afastar e dominar ambientes mais secos, mais áridos e depender minimamente da água só para realização da fotossíntese, sacou? E aí, além disso, é claro que eu não poderia deixar de mencionar aquela que é a característica evolutiva mais importante desse grupo, que é a presença da semente. Afinal de contas, as nossas plantinhas passaram a ser possuidoras de sementes, passaram a ser espermatófitas e, portanto, agora, meu amigo, ninguém mais segura, porque eu tenho ali uma estruturinha bacana, fechadinha, ó, que vai proteger o embrião mesmo depois dele ter sido formado. Então, agora eu posso preservar ele por mais tempo e garantir que ele sobreviva até o momento em que vai germinar e dar origem a um novo indivíduo. Portanto, veja quantas estruturas bacanas surgiram nesse grupo vegetal. Fora os estróbilos, que passaram a reunir todas as estruturas reprodutivas, abrigá-las e permitir a sua maturação e o desenvolvimento delas em grande quantidade, o que valorizaria e muito a própria reprodução desses indivíduos. Sacou quão as nossas gimnospermas evoluíram? Top, né? A partir disso, a gente vai iniciar nossa discussão contemplando o ciclo de vida desses indivíduos. Agora que fizemos um apanhado geral do que são as gimnospermas e do quão elas ascenderam evolutivamente, eu desejo adentrar nesse ciclo maravilhoso, maravilhindo. E antes disso, eu desejo explicar a vocês um ponto inicial. Toda vez que eu estiver referenciando itens com setas vermelhas, eles são itens diploides, ou seja, momentos onde o indivíduo está em sua fase diploide, portanto, apresenta dois conjuntos cromossômicos na sua composição genética, no seu cariótipo. Já nos momentos que a setinha for azul, eu estou me retratando a estruturas que são haploides, ou seja, apresentam um único grupo cromossômico, um único conjunto cromossômico. Nessa perspectiva, nós começamos a nossa discussão a partir do esporófito maduro. Vamos restabelecer um termo muito importante, esporófito. O que é um esporófito? Esporófito é o produtor de esporos. Portanto, esse cara vai produzir esporos. Mas como é que ele vai produzir esporos? Bom, sabemos que os esporos são produzidos a partir de meiose, né? Nos vegetais, nós realizaremos meiose para produzir os esporos. Mas aqui nós temos algumas especificidades sobre os esporos, sobre essa produção do próprio esporo a partir do esporófito e também dos estróbilos. Então a gente vai chegar lá. Existem espécies de
gimnospermas que são dioicas. E existem espécies que são monoicas. As espécies que poderão apresentar os sexos distintos, como essa aqui que eu vou evidenciar, terão cada qual o seu estróbilo. Ou o estróbilo masculino ou o estróbilo feminino. Mas existem espécies que são hermafroditas e, consequentemente, apresentam as duas estruturas em si, certo? Então, vão apresentar os dois tipos. Vai ser um estróbilo que vai ser do feminino e um masculino na mesma estrutura, beleza? Nessa perspectiva, aqui a gente vai evidenciar como se nós estivéssemos tratando de dois estróbilos distintos. No caso do microestróbilo, o estróbilo masculino, ocorrerá o abrigo da estrutura que nós conhecemos como microsporângio. Professor, o que é microsporângio mesmo? Eu não lembro mais não. Não lembro mais o que é microsporângio. Eu até lembrava o que era esporófito, mas microsporângio, não lembro o que é isso. Tu lembra o que é esporângio? Ah, lembro. Esporângio é o local onde eu armazeno o esporo, não é? Exatamente. Então imagine que o esporângio está agora dentro do microestróbilo. Então, no esporófito maduro, nós temos o estróbilo masculino, um microestróbilo. Esse microestróbilo vai abrigar a estrutura que nós chamamos de quê? Esporângio. Mas, como está dentro do microestróbilo, ou seja, um estróbilo exclusivamente masculino, nós temos um magnífico microsporângio, ou seja, um esporângio masculino, onde ele vai abrigar o esporo masculino. Sacou? Eu começo agora a diferenciar o esporo. O esporo tem sua versão masculina, o esporo tem sua versão feminina. Isso nós já conversamos na aula anterior. Eu não vou delongar nisso. Então, dentro do esporófito, existe um microestróbilo que vai abrigar em seu interior o que nós chamamos de microsporângio. Esse microestróbilo, por vezes, também é chamado de cone masculino. Por isso, nós conhecemos as florestas de coníferas. Coníferas refere-se ao grande grupo de espécies pertencentes ao grande grupo das gimnospermas que irá apresentar o cone, que nada mais é do que o estróbilo. Alguns livros, alguns autores, alguns estudiosos chamam os estróbilos de cones, beleza? E, portanto, esses cones são referenciados pela espécie e acabam servindo de referência para a espécie, e aí florestas de coníferas, beleza? Então aqui nós temos um microestróbilo, que é um cone masculino. Dentro desse estróbilo ocorrerá a meiose, que vai dar origem a um micrósporo. Para pensar. Antes a gente tinha o esporófito, que abrigava na sua composição o esporângio, que por sua vez protegia quem? O esporo. Mas agora eu diferencio em masculino e feminino. Então eu tenho o esporófito, que apresenta um microestróbilo, que apresenta os microsporângios, e cada microsporângio vai apresentar os seus micrósporos, beleza? E esse micrósporo vai sofrendo mitoses até se tornar o grão de pólen. Opa! Peraí, professor. Eu lembro que o senhor falou que o esporo ele dá origem ao gametófito, né? Eu lembro que o ciclo é o seguinte: esporófito gera o esporo, né? Esporângio, esporo. O esporo dá origem ao gametófito, o gametófito, gametângio, gameta. E aí o gameta faz a fecundação, forma o esporófito, né? Isso mesmo. Nessa perspectiva a gente vai ver aqui, ó, presta atenção, se liga. O nosso micrósporo sofre mitose e dá origem ao grão de pólen. O grão de pólen é quem? É o gametófito.
seja, o grão de pólen não é o gameta. Muita gente pensa que o grão de pólen é o gameta. O grão de pólen é o gametófito, beleza? E aí esse gametófito masculino, não fala microgametófito, tá? O gametófito masculino vai gerar exatamente o tubo polínico para haver a fecundação. Parei por aqui a parte masculina. Vamos para a parte feminina, beleza? O megaestróbilo, isso mesmo, megaestróbilo. Basta tu lembrar, minha gente, quem é a criatura que consegue aguentar mais sofrimento, mais dor, mais tudo, sem reclamar de nada? As mulheres. Então elas são mega. A gente, homem, que é micro, minha gente, dá até vergonha de vez em quando, viu? Dá até vergonha. Então, ó, o mega estróbilo é o estróbilo feminino, é o cone feminino. Esse mega estróbilo vai armazenar as estruturas que nós chamamos de quê? Ó, lembra, se aqui é um esporófito, nós temos dentro do estróbilo os esporângios, mas na versão feminina, megasporângio. Então, os megasporângios vão estar aqui dentro. Esses megasporângios vão estar abrigados nos óvulos. Então, aqui, ó, nos óvulos, megasporângio. Dentro do megasporângio, eu tenho uma célula-mãe, que ela ainda é diploide. Essa célula-mãe também existe aqui, ó, no microestróbilo. Mas essa célula-mãe, ela vai sofrer o fenômeno de meiose. E quando ela sofre meiose, ó, quando a célula-mãe sofre meiose, ela passa a dar origem ao que nós chamamos de quê? Ao que nós chamamos de, ó, micrósporo. Megásporo. Desculpa, estava pensando aqui. Megásporo. Veja, a meiose deu origem ao micrósporo. Aqui a meiose vai dar origem ao megásporo, certo? Então essa célulazinha aqui é o megásporo. O megásporo, quando receber o grão de pólen, que vai vir, ó, através do ar, quando o ar bater esse nosso cone, esse nosso estróbilo, foca todinho, os grãos de pólen são eliminados, e os grãos de pólen nós vimos que tem nas suas laterais um saco aéreo. Esse saco aéreo faz com que o grão de pólen fique planando, beleza? Ele plana no ar. E aí esse grão de pólen vai planando, planando, planando até chegar onde? Na entrada no megasporângio. Então ele vai chegar na entrada do megasporângio, entrar aqui, ó, pela via e chegar exatamente ao ponto de começar a desenvolver o tubo polínico. Então começa a desenvolver o tubo polínico, para que seja possível o gameta que está dentro agora do grão de pólen alcançar exatamente o que? A oosfera, fecundando ela e formando o zigoto. Ô professor, não estou entendendo. Vamos lá. Isso aqui é o gametófito feminino. Lembre disso, tá? Isso aqui é o gametófito feminino. Esse círculo aqui, ó, esse ovinho aqui é o gametófito feminino. No gametófito feminino tem o quê? O gameta feminino. Então, ó, aqui no megasporângio, eu tinha um megásporo. Esse megásporo foi se desenvolvendo, formou o gametófito, que é essa estrutura aqui, ó, ovinho azul. E aí, dentro do gametófito, eu tenho o gameta, que se uniu e formou o zigoto, ou seja, houve a fecundação. Quando isso aconteceu? Quando o tubo polínico foi formado e o gameta masculino fecundou o feminino, gerando uma célula diploide. Não tem mistério. Presta bastante atenção aqui que tu vai entender, beleza? Então, ó, aqui eu tenho o megasporângio. Esse megasporângio recebeu o grão de pólen, que é o gametófito masculino. O próprio megasporângio fez com que, através da meiose, o megásporo se formasse. Então, esse aqui é o megásporo, essa célula azulzinha.
O grão de pólen começa a enraizar através do tubo polínico, chegando até a nossa célulazinha. Nesse meio tempo, esse megásporo deu origem ao gametófito, que é essa estrutura aqui. Dentro do gametófito tem o gameta feminino. O gameta feminino vai se encontrar com o gameta masculino quando o tubo de pólen levar a carga genética do masculino até ele. Então, ó, quando o megásporo... É porque acontece tudo num lugar só. O megasporanjo, essa estrutura toda aqui, ó, branco, aqui, ó, com essa fissurinha, vai dar origem ao... Vai abrigar aqui, ó, o megásporo, essa célulazinha azul. Esse megásporo vai fazer com que ocorra a formação de uma dessas bolinhas pretas, desses pontinhos pretos aqui dentro, que é justamente o nosso gameta feminino. Esse gameta feminino vai ser fecundado graças à ação do tubo polínico, que vai levar o gameta masculino até ele. O material genético do gameta masculino vai haver a fecundação e, consequentemente, a formação do zigoto. Esse zigoto começará num processo de mitoses sucessivas. Essas mitoses vão acontecer em grande quantidade justamente para que ele se dê origem a um embrião. Esse embrião, que é um embrião diploide... Opa, peraí, por isso que ficou vermelho, professor? Exatamente. A partir de agora eu faço o embrião surgir e esse embrião é o quê? É diploide. Ele apresenta dois conjuntos cromossômicos. Ele herdou o conjunto cromossômico do gameta masculino e outro conjunto cromossômico do gameta feminino. Houve a fecundação, formou-se o quê? Uma semente. Essa semente aqui, ela é uma semente alada. A gente chama assim, alada, porque ela tem essas asinhas aqui, tá? Então essa semente, quando da ação dos ventos, da ação dos animais, enfim, ela cai, chega ao solo, germina, dando origem a um esporófito jovem. Então vê que ciclo lindo, vê que ciclo porreta. Nesse processo, minha gente, nós temos a transição das fases diploide, paraploide e vice-versa. Eu preciso que vocês entendam que esse ciclo nada mais é do que uma adaptação dos ciclos anteriores. Toda vez que a gente fala em ciclo de vida dos grupos vegetais, eu estou falando de adaptações que ocorrem para que esse vegetal tenha um ápice evolutivo que o permita dar origem a um novo grupo. Então, pense do seguinte modo: existe uma novidade evolutiva que vai fazer com que um novo grupo seja originado. É essa diferença que a gente tem que reconhecer. Sempre, minha gente, sempre que a gente falar dos ciclos de vida dos vegetais, nós queremos que vocês, estudantes, compreendam a diferença que houve, certo? Pega lá desde o ciclo das algas, vai comparando o ciclo das algas com o ciclo das briófitas. O que mudou? Pega o ciclo das briófitas e compara com o das pteridófitas. O que mudou? Pega o das pteridófitas e compara com esse aqui. O que mudou? É esse o ponto. Quando você vai interpretando ciclo a ciclo, você vai percebendo que essas mudanças, essas transformações que vão acontecendo com o passar das eras evolutivas, vão favorecendo aquele grupo, vão favorecendo o surgimento do grupo, né? Porque na verdade a gente pensa assim, que o grupo ele simplesmente brotou do nada. Não. Ele foi ganhando características e foi se definindo. Então pense que tanto pteridófitas quanto gimnospermas tiveram o mesmo ancestral. Esse ancestral conduziu a sua formação para dar origem ao grupo das pteridófitas. Ele evoluiu para chegar nas pteridófitas. Ao mesmo tempo, ele ganhou alguns ups, ganhou algumas características novas, ganhou algumas melhorias, alguns aprimoramentos para que desse origem também ao grupo das gimnospermas. Comparar os grupos é muito importante, mas não pense que é comparar no sentido este veio deste. Não é que as gimnospermas vieram das pteridófitas,
mas sim que elas tiveram o mesmo grupo de origem, tiveram a mesma origem, né? Tiveram o mesmo ancestral, mas aquele ancestral evoluiu de duas formas diferentes, tanto para as pteridófitas quanto para as gimnospermas. Contudo, o grupo das gimnospermas herdou tudo aquilo que o anterior tinha e mais. Tá? Então ele ganhou algumas características a mais. Identificar essas que tem a mais é que é importante. Aqui a gente percebe os estróbilos, beleza? O abrigo de várias estruturas conhecidas como esporângios no interior dos estróbilos. Além disso, a própria... Veja como ocorreu rápido, né? Antes a gente tinha o esporângio, dava origem ao esporo, tinha ali abrigado nele o esporo dava origem ao gametófito, o gametófito tinha o gametângio apresentava o gameta. Olha o pulo que aqui a gente teve. Olha como a gente sanfonou bastante o próprio momento da fase gametofítica. Quase não existe aqui. E a gente vai ver que ela quase não vai existir mesmo lá nas angiospermas. Então aqui, ó, eu tinha um megasporângio, que era o esporângio, tinha ali o esporo guardado dentro dela, né? E esse esporo simplesmente rapidão, ó, já deu origem ao megásporo, né? Esse megásporo já deu origem ao gametófito. O gametófito já tinha em si abrigado, né, ali o próprio gameta. Esse gameta já foi fecundado e acabou lá. Ó, tudo aquilo que a gente viu em várias etapas, lá nas briófitas, lá nas algas, lá, até nas pteridófitas mesmo, a gente ainda via acontecendo, aqui no instante ocorreu. Aqui no instante ocorreu. Então a gente vê que esse processo da formação do gameta nos vegetais vai ficando cada vez mais curto e, consequentemente, ela vai ficando cada vez mais evoluída. Então eu posso dizer que essa é uma das características que fizeram os grupos vegetais ascenderem. É justamente ter a reprodução sexuada, mas fazer questão de que a parte gametofítica fosse colocada como uma segunda opçãozinha ali, ó, na verdade não como uma segunda opção, mas como uma segunda instância que deve ser reduzida o máximo possível para que esses vegetais tenham sucesso no seu processo evolutivo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e, como eu sempre digo, revisem, comparem e garanto a vocês que vocês vão conseguir entender. Um cheiro bem grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.